Glória a Deus, né? Da parte 10h15 até 16 horas. O Espírito Santo me pegou aqui como particular e me segurou até as 16 horas. Entrou várias pessoas aqui, eu não consegui nem levantar os olhos para ver que eu estava falando do Papai Celestial. Deus é bom, Deus é maravilhoso e o inimigo que não presta. Eu sei que ontem à noite vocês comeram um banquete, uma picanha, né? Gostosa, bem assada. Hoje também na sede também tem vários banquetes. Hoje aqui à noite vamos comer um arroz com feijão e um ovinho queimado. Mas para a glória de Deus. Diz a palavra de Deus, souber, eu não esqueço. Depois daquela batalha, depois daquela pedra entre Mispa e Sem, e chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Durante a batalha, toda vez que enfrentamos as lutas, mas nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para o teu coração nesta luta, tá? Deus colocou no meu coração uma mensagem, respeito à unção que Deus colocou na vida desses homens, os dons que Deus colocou na vida desses homens, dessas mulheres, para nos ensinar, para pregar a sua palavra aqui nesta noite. Eu sou o mais pequeno que tem pregado esses dias, né? Eu sou o mais pequeno, sou servo, mas eu sirvo a um Deus que tudo pode, um Deus grande, um Deus que fez o céu e um Deus que fez a terra, tá? Se hoje você não conseguisse satisfazer o que eu ir para a despensa para buscar, não seja aquilo que você também não queira ouvir, mas saiba, o rei da semana, tem homens aqui de Deus, mulheres de Deus, que vão na despensa e vão trazer aquilo que você precisa e aquilo que você necessita para se alimentar. Deus, Ele é maravilhoso. E eu falo para você que Deus tem notícia boa para o teu coração nesta noite. O Evangelho, meus irmãos, é novas, é de boas novas, é o Evangelho da palavra de Deus. Os Evangelhos, quando Jesus Cristo nasceu, Ele veio trazer boas novas. Deus tem bênção para você aqui nesta noite, tá? Eu não sei a pessoa que está precisando, necessitando, mas eu quero dizer para você, tem pessoas aqui tem nessa igreja que Deus vai fazer uma surpresa para você na sua vida, tá? O Espírito Santo, Ele não me revela, mas eu tenho plena certeza que pessoas vão ser agraciadas pelo Espírito Santo de Deus por estes dias. Irmão, já tem lido a gloriosa palavra de Deus. Espero que eu não passe das 9 horas, tá? Porque o apóstolo Paulo, ele pregou até quase meia-noite, e um caiu da janela, mas ele tinha unção para aquela pessoa ser ressuscitada. E se você sair daqui até as 10 horas, é porque você foi buscar alguém também aqui para receber a bênção e para a vitória. Tenha um pouquinho de paciência comigo, irmão. Daqui a para 8 horas, melhor eu termino, tá? Não vou assustar os meus irmãos. Irmão, diz a divina e gloriosa palavra de Deus, nesse 2 Samuel capítulo 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamado a presença de Davi, disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. Ele disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Ele disse ao rei: onde está? Ele disse Ziba ao rei: este está na casa de Maquir, filho de Emi, em Lodebar.
Meus irmãos, nós encontramos na divina e gloriosa palavra do nosso bondoso Deus, que diante de uma batalha, Saul, ele pereceu juntamente com o seu filho Jonatas, e também os seus grandes, os seus exércitos, os seus maioral, né? E ali naquela batalha, Saul, ele pereceu, fala que ele cometeu um suicídio, caiu sobre a sua lança, mas alguém depois acabou matando ele. Então naquela batalha morre Saul. Davi já tinha sido ungido pelo Samuel, mas ele estava aguardando o momento certo para assumir o reinado de Israel. Mas diz a divina e gloriosa palavra de Deus, Davi, ele foi perseguido antes de ele assumir. Ele foi grande perseguição. Quando ele tocava a sua harpa ali naquele salão, naquela casa ali, para que Saul pudesse relaxar, para que o espírito mal não se possuísse dele, diz a divina palavra de Deus, mesmo ele fazendo bem para Saul, Saul procurou jogar a lança para que pudesse matar Davi. Mas Deus, ele escondeu Davi várias vezes para que não fosse morto. Mesmo jogando a lança nele para que não viesse ser morto, mas Deus escondeu. Eu quero dizer para a igreja já nesta noite, eu e você somos escondidos pela mão gloriosa do nosso bondoso Deus. A cada instante, a cada momento, Deus é aquele que esconde a minha vida e esconde a tua vida. Quando eu li a gloriosa palavra de Deus, esse jovem foi para a terra de Lodebar. A Bíblia vai falar, irmão, que depois da morte do seu pai Jonatas, depois da morte do seu avô Saul, aquela notícia correu ali que tinha morrido alguns, os maiorais ali de Israel tinham morrido. A sua empregada, mesmo a sua ama, ia levando aquela criança ali, de 5 anos tinha aquela criança, ele era aleijado, ali quando ele ia andando ali com muita pressa. Não fala a palavra de Deus se ele estava de animal, de que ele estava. Eu sei que aquela criança, ele caiu e ficou coxo. Mas como eu quero dizer, o cuidado do nosso bondoso Deus. Aquela criança foi para Lodebar. Aquela criança foi um lugar de Lodebar, terra deserta, um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar de angústia. Quem sabe você está nessa terra de Lodebar, sofrimento, dor, angústia, tristeza, o sol do deserto está te queimando, mas eu tenho a palavra do céu para dizer você nesta noite, Deus está guardando você, Ele está protegendo você, mesmo nessa terra que você está ali, muitas vezes oculto, para ninguém saber. Só você e só Deus sabe. Você está passando aqui nessa terra de Lodebar, mas Deus está te protegendo, Deus está te guardando, Deus está te conservando você dentro daquele lugar de sofrimento. Aleluia. Diz a divina e gloriosa palavra do nosso Papai Celestial, que diante de uma cova que lançaram também José ali, para ele já tinha perdido muita vez a esperança. Mas naquela cova que ele estava naquele momento ali, Deus estava guardando a vida de José, Deus estava protegendo a vida de José naquele lugar. Naquela cova muitas vezes não tinha escuridão, muitas vezes ali coisa, animais secos, mas Deus estava protegendo. Mas eu quero falar para a igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda há esperança. Ainda há esperança, meu irmão. Diz aqui para Jó, capítulo 14, versículo 7. Ainda há esperança para a árvore que for cortada, mesmo que ela for cortada, meus irmãos, mas a água, a chuva, ela vai fazer novamente aquela água crescer. Há esperança, meu irmão. Diz aqui a palavra do nosso Papai Celestial,
que naquele momento ali, os irmãos de José resolveram tirar José daquela cova ali. Ele pensava que estava tudo acabado. Quem sabe você está pensando que está tudo acabado. A palavra de Deus para você nesta noite é: não está acabado, não. Deus tem coisas grandes para a sua igreja que ainda não já tinha algo para fazer e para realizar. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. E naquele momento ali, José foi tirado daquela cova, foi levado para o Egito, mas Deus honrou a vida dele. Muitas vezes alguns olham para você e está acabado a idade, chegando à velhice, mas Deus tem coisas grandes para você ainda. O Espírito Santo vai lembrar também a vida de Jeremias quando estava naquele lugar, naquela cova também. Muitas vezes chega de lamas ali. Mas, irmão, vidas, homens ali tiraram Jeremias também daquela cova. A vida, meu irmão, de Davi não foi nada fácil, não. Ele foi, meu irmão, para a caverna de Absalão. Ali tinha muitas vezes animais ali cruéis, mas ele, com aqueles 400 homens que estavam ali naquela caverna, Deus protegeu. Nós sabemos muitas vezes para a vida de Davi, quando ele estava ali, foi ungido ali, muito jovem ainda, tomando conta muitas vezes das suas ovelhas, mas não sabe depois da unção qual a crueldade que Davi passou, mas Deus protegeu ele dessa crueldade. E diz a divina e gloriosa palavra de Deus, que quando agora naquele momento ali, Saul morreu, Jonatas, ele morreu, aqueles homens morreram ali, uma coisa qual Davi se preocupou ali: como eu irei trazer a presença de Deus para Israel, como eu irei trazer a arca do Senhor para Israel ali, porque se a presença de Deus não dá para governar, se a presença de Deus não tem como fazer nada, meus irmãos. Aleluia. Sem a presença do Senhor, meus irmãos, você não consegue cantar. Você canta muitas vezes, mas só da boca para fora, dentro do teu coração muitas vezes está vazio, mas dentro de você canta. Sem a presença do Senhor, você vem para a igreja, vem por vir, mas você não sente mais nada. Mas Deus tem algo para o teu coração ainda. A presença do Senhor vai chegar no teu coração, vai queimar o teu coração para fazer o trabalho, a obra do Senhor com alegria. Aleluia. E Davi, meus irmãos, ele resolveu trazer a arca do Senhor para Jerusalém, mas de uma forma errada. Ele ajuntou ali o seu exército, os melhores de Jerusalém, 30.000 pessoas ali para levar a arca do Senhor, mas de forma errada. Ele tinha muito desejo, meu irmão, de levar a arca do Senhor, fazer uma coisa certa de modo errado. Mas por que de modo errado? Porque, meus irmãos, ele queria levar numa carroça com boi. Não foi isso, meu irmão, a qual Deus mandou. Os obreiros da casa do Senhor têm que orar muito, ter discernimento, pedir ao Senhor qual é a sua vontade. Davi é um grande conhecedor da palavra de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas naquele momento ele errou, meu irmão, que não fez as coisas certas, como diz a divina e gloriosa palavra do nosso bondoso Deus. Diz em Deuteronômio capítulo 28, irmão, se ouvir a palavra de Deus, se guardar a palavra de Deus, bendito será. Deus promete abençoar, mas a bênção do Senhor é condicionalmente. Eu te abençoarei você a entrar na cidade. Eu abençoarei você sair da cidade. Eu abençoarei você no campo. Aleluia. O fruto do teu ventre será abençoado. A tua maçadeira será abençoada. Tudo que você colocar as mãos prosperará. Graças a Deus. Os animais, até aquele cachorro que você tem, meu irmão, é abençoado por Deus. As vacas também são abençoadas por Deus, porque você está não fazendo as coisas de modo certo. E diz a palavra de Deus que ele conduzia aquele carro ali, 20 anos ficou na casa de Abinadab, 20 anos, meus irmãos, mas sem a presença de Deus. Quantos tempos faz que você não sente mais a presença de Deus, meu irmão? Quantos tempos faz que você não ouve mais a voz do Espírito Santo de Deus?
Aleluia. Está igual a igreja de Laodicea, não está vendo? Nem quente nem frio. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus quer aquecer a minha vida, quer aquecer a tua vida, para que não venhamos ser vomitados pelo nosso bondoso e glorioso Deus. Diz a Bíblia, meu irmão, ali conduzia aquele carro ali para Jerusalém de uma forma errada, levado pelo boi. Mas a palavra de Deus fala, meu irmão, que era aqueles dois filhos de Abinadab ali, naquele momento ali, aquele carro, eles tropeçaram. Ali, irmão, Deus matou aquele jovem, Uza, naquele momento ali. O outro ia, meu irmão, na frente. O pastor Silvio já conduziu muitas vezes carroça de boi, já foi carreiro no norte. Ele nem sabe como é que funciona, um na frente e outro atrás. Aquele que ia na carroça ali, aquele boi ali tropeçou, ele colocou a mão ali e Deus matou aquele homem na mesma hora. Naquele momento ali, agora, Davi pensa comigo: como virá, como eu vou conseguir a presença do Senhor, como eu vou levar a arca do Senhor agora para Jerusalém. Ele começou a olhar aí na Escritura, de que forma ele podia levar. A arca do Senhor tem que levar pelos levitas nos ombros. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor, meu irmão, tem que estar no meu coração, no teu coração. Para cantarmos ao Senhor, para orarmos ao Senhor. Se formos para fazer as coisas sem a graça de Deus vazio, é melhor nem fazer, irmão. Se for para fazer as coisas relaxado na casa de Deus, é melhor nem fazer, porque Deus não se agrada. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas Deus quer abençoar minha família. Deus quer abençoar a sua família, meus irmãos ainda. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que aqueles homens levaram a arca do Senhor naquele momento ali, mas para outra casa, para a casa de Obed-Edom. Davi, quando naquele momento ali, eu vou consultar o Senhor primeiro, mas leva para a casa de Obed-Edom a arca do Senhor. Irmão, a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E Deus abençoou, meus irmãos. Você quer ser um lar abençoado por Deus? Comece a orar ao Senhor. Peça a Ele a presença do Senhor. Peça a Ele a sua glória. Peça a Ele virtude. Peça a Ele a direção. Você quer ter uma família abençoada? Coloque a sua família debaixo do seu joelho. Irmão, 3 meses a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom. Os seus animais eram abençoados, a sua família era abençoada, tudo que ele tinha, meu irmão, era abençoado. Por quê? Porque ele preparou um lugar certo para deixar a arca do Senhor, preparando o nosso coração, meus irmãos, para que recebemos da parte do nosso bondoso Deus a sua graça, a sua unção, o seu Espírito Santo ainda em nossas vidas. Diz aqui, glória a palavra de Deus, 3 meses a arca ficou ali. E Deus abençoou. Deus abençoou. Deus abençoou. Você vai ser abençoado pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus para louvar, glorificar, exaltar o seu santo, bendito e glorioso nome. Avisaram a Davi, a casa de Obed-Edom está sendo abençoada. Que não gosta de ficar ao lado daquele crente abençoado, que não gosta de ficar ao lado daquele crente ali, irmão, quando abre a boca, é Deus puro na sua vida. Aí Davi, tá bom, eu vou pegar a arca do Senhor e vou levar agora para Jerusalém, como diz a gloriosa palavra de Deus. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua vitória. Leve, meu irmão, a Escritura no teu coração, leve a palavra de Deus no teu coração, aonde você quer que ande. Foi colocado uma arca de Deus em Jerusalém. Depois foi colocado ali. Davi começou a abençoar aquele povo. Mas teve uma pessoa ali que não gostou nada.
que foi a sua esposa, que chama Mical. Ela não gostou nada, meu irmão, da forma que Davi se apresentou, dançando diante daquele exército, dançando diante daquele povo. Irmão, se alguém se irritar, porque você dá glórias a Deus, você exalta o nome do Senhor, porque você ora ao Senhor, porque você louva ao Senhor. Irmão, vida não pode gostar, só que Papai do céu, Ele adora e gosta. E diz a palavra de eu ter lido, meu irmão, que naquele momento ali, Davi, ele perguntou a alguém, porque Davi não tinha feito uma aliança com Jonathan. Naquele momento ali, mas morreu Saul, morreu Jonatas, morreu os seus maioral do seu exército, morreu o povo, mas não tem mais ninguém. Alguém vai falar: tem um servo de Saul que chama Ziba, tem um servo dele. Ziba já falou: então eu que vou receber a bênção, a vitória é minha, porque todos morreram, eu que estou na casa, não tem mais ninguém nessa casa, todos morreram, principalmente no da casa que era Saul. Aí depois ele mandaram ele chamar ele. Davi manda chamar Ziba, mas não naquele momento ali. Mas tem um sim, tem um que chama Mefibosete, só que ele é aleijado. Pensava que Davi, meu irmão, ia recusar, Davi não ia aceitar, porque ele era defeituoso. Mas, irmão, diante da presença do nosso Papai Celestial, Ele ama todos da mesma forma, porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. A primeira coisa que Ziba pensou, que Davi ia odiar ele, manda chamar Mefibosete, mas ele está longe, ele está no deserto, ele está talvez naquele lugar terrível, mas manda chamar ele, porque ele vai comer da minha mesa. Meu irmão, você já pensou o privilégio que eu tenho, o privilégio que você tem, um dia comer na mesa do rei? Aleluia! E diz a gloriosa palavra de Deus, quando chegou aquela carruagem ali, não é, irmão, como nós temos hoje a facilidade muitas vezes de telefonarmos, muitas vezes passar um zap. Não, naquele tempo tinha carruagem, mas naquele momento ali, se preparando para ir de Lodebar. Quem sabe que Mefibosete pensou: vai matar a minha vida. O rei descobriu que eu estou aqui nesse lugar oculto. Irmãos, você está pensando em morrer, Deus tem vida para você. Tira isso da tua mente, da tua família. Deus tem saúde para você, mamãe, para a sua família. Deus tem bênção para você, para a sua família. Naquele momento ali, irmão, muitas vezes Mefibosete, ele que sabe trocar a roupa dele, mudar a roupa dele, para te apresentarmos diante do Deus Todo-Poderoso. Irmão, pedimos a misericórdia do nosso Papai Celestial, para não te apresentarmos diante de Deus despido. Uma coisa, irmão, que José fez quando ele se apresentou diante de Faraó, ele se barbeou, ele trocou a sua roupa, as suas vestes, quando ele estava naquela prisão. Como, irmão, a igreja do Senhor está se apresentando diante dos reis, do Senhor dos reis, e senhores dos senhores, como estamos se apresentando diante dele? Será que com nossas vestes sujas? O Espírito Santo de Deus pode lavar nesta noite. Uma coisa, meu irmão, a qual Deus fez na viração do dia ali, entre Adão e Eva ali, muitas vezes ali, eles colocaram as vestes ali, de figueira ali, mas isso não estava agradando a Deus de forma alguma. Deus matou ali um cordeiro ali,
com aquelas vestes ali, ele vestiu Adão e Eva para nos darmos despido. E ainda hoje o Espírito Santo de Deus, ele chama ainda, ele fala com a sua igreja: Adão, Adão, onde estás? Aleluia. Glória a Deus. Foi linda a mensagem ontem, nesta noite, a qual aquele jovem ali, pródigo, ele estava numa terra longínqua ali, mas o Espírito Santo de Deus, ele fez mesmo naquela terra longínqua, a lembrar, meu irmão, que eles tinham pai, ele tinha um pai. Aleluia. Faça de mim como meu empregado. Quando chegou diante do Pai, ele foi: não, o lugar que eu estou aqui não dá para mim. Eu sou filho de um fazendeiro, ele tem muito empregado, eu vou mesmo para ser o seu servo. Mas, irmão, Deus, naquele momento ali ele foi. Deus tem coisas grandes para a sua vida. O pai, meu irmão, estava esperando ele de longe. Ele viu: este é o meu filho, a qual eu vou abençoar novamente. Eu não vou me lembrar mais do pecado que ele fez. Eu vou abençoar novamente o meu filho. E ele foi, irmão, ele foi. Pai, eu pequei, pai, eu não quero nem saber. Mata o bezerro cevado para nós se alegrar, porque esse meu filho estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Deus tem bênção para você, meus irmãos. Veio, irmão, Mefibosete na presença do rei. Eis aqui a primeira coisa, irmão, que Davi falou para ele, porque ele estava com medo: não temas, Mefibosete, não tenha medo, eu vou te abençoar. Aleluia! Você vai ficar aqui em Jerusalém, você vai comer na minha mesa. Ziba e seus 15 filhos, eles vão trabalhar no campo, vai trazer mantimento, mas eu vou te abençoar. Ziba, mas como assim? Eu sou um cão. Como você vai me abençoar? É o rei que está falando, meu irmão. Ele vai te abençoar, operando Deus que impedirá. Se Deus quer te abençoar, meu irmão, se Deus quer te usar ainda nesta terra, se Deus quer levantar você do pó, do mutuo. Muitos aqui, meu irmão, viviam na cachaça, viviam nas drogas, muitos, viviam na prostituição, viviam na pornografia, viviam muitas vezes nessa jeita, e Jesus colocou, meu irmão, no meio dos fiéis, no meio dos cidadãos. Jesus tirou das trevas, colocou na sua maravilhosa luz para glorificar o Rei do Senhor. É obra, meu irmão, do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mefibosete, você vai comer na minha mesa. E ainda tem mais uma coisa: todas as terras que era do seu pai, eu vou lhe restituir. Aleluia. Eu vou dar novamente para você, Mefibosete, a terra de Jonathan, a terra do seu avô. Eu vou dar novamente para você. Irmão, imagina você estar com sede e chegar e beber um copo d'água. Imagina, meu irmão, você, meu irmão, não tem um centavo no bolso, não tem R$10 no bolso, e alguém chegar assim e falar: eu vou dar esses 10 mil para você, tá? Meu Deus do céu. Dessa mesma forma era Mefibosete, morando lá no Nebal, uma terra deserta, uma terra que não valia nada, passando muitas vezes uma necessidade. Mas Jesus, ele chama, meu irmão, nesta noite. É o Espírito Santo de Deus que traz, meu irmão, que traz. Você fala: não, mas não tenho condições. Você não tem nenhuma condições, mas o Espírito Santo de Deus tem condições sim, para tirar você desse lugar que você está ali também e colocar você no meio de príncipe, para ficar na mesa como rei. Eu vou te restituir sim, Mefibosete.
Irmão, o Espírito Santo de Deus manda falar. Você que muitas vezes perdeu o dom, perdeu a alegria, perdeu o gozo da salvação, perdeu a força muitas vezes de estar na casa do Senhor, perdeu a esperança. A esperança. Ele está vindo para a igreja, mas não tem mais esperança nenhuma, não tem mais alegria nenhuma, não tem mais o gozo da salvação. O Espírito Santo de Deus manda ele dizer: Ele vai restituir. Ele vai restituir novamente. Você tinha no passado, agora não tem mais, mas Ele vai restituir novamente. Esse gozo que você louvar o Senhor do coração, de alma pura, Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que era do seu pai. Você perdeu. Deus vai dar novamente para você novamente. O dom que também você perdeu, você abandonou, Deus vai dar novamente para você. Mefibosete, eu vou restituir as fazendas, os bens que era do seu avô. Eu vou dar novamente para você, e você vai comer na minha mesa. É obra do Espírito Santo de Deus. É somente Jesus que faz isso em nossa vida para a igreja. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele, meu irmão, que pode trabalhar. Só Ele que pode dar. Só Ele que pode tirar o homem que muitas vezes está na derrota, que estava muitas vezes como José, sendo odiado por seus irmãos. Foi dentro de uma cova. Foi acusado até de coisa que ele nunca praticou. Foi preso. Mas, irmão, nosso Deus colocou ele como governador para salvar a sua família, para salvar aquele povo ali no Egito. É obra do Espírito Santo. Somente Ele faz coisas grandes, maravilhosas. Ele transforma, Ele muda, Ele dá as vistas ao cego, Ele cura a enfermidade. Isso é tudo a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguém, Ziba? Será que tem alguém para me usar de bondade? Mas você quer que Deus use bondade para você? Faça o trabalho, a obra do Senhor. Obedeça a sua palavra, como fala dele no capítulo 28. Você quer ser abençoado pelo nosso Deus? Procure trazer a presença do Senhor para a sua casa, para o teu coração, para a sua vida. Buscamos, meus irmãos, a gloriosa palavra do nosso bondoso Pai. Diz a palavra de Deus que a igreja de Laodiceia, o Senhor estava do lado de fora, mas Ele disse: eis que estou à porta e bato. Deixa-me entrar para abençoar a tua vida. Mas aquele povo ali, meu irmão, da Odisseia, muitas vezes não queria deixar o nosso Senhor e Salvador Jesus entrar, mas Ele estava batendo na porta. Deixa eu entrar para abençoar você mais. Deus quer fazer, meu, da bondade dEle, da grandeza dEle, das maravilhas dEle, tudo que Ele tem para a sua vida. Sejamos fiel ao nosso bondoso Deus, porque Ele tem coisas grandes para mim, tem coisas grandes para você, e Ele tem novidade para a sua igreja aqui em Israel ainda. Ele tem novidade para mim e para você. Ele vai te abençoar, porque Ele é dono do ouro e dono da prata. Eu agradeço a Deus pela oportunidade nesta noite. Amém. Para Jesus, para Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Que Deus continue abençoando Pastor Gilberto por essa gloriosa palavra. Que Deus